E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Giro Esportivo. Eu sou o Guilherme Marchi e hoje nós vamos falar sobre o início das quartas de final da Libertadores e da Copa Sul-Americana. Além disso, também vamos falar do início da nova temporada da Champions League. Bom, de comentaristas hoje temos aqui Vitor, Beleza? Samuel e Rodrigo. Bom, começando então, hoje começam o mata-mata da Libertadores e da Sul-Americana. E falando um pouco mais da Sul-Americana, que hoje é o principal confronto entre Fortaleza e Corinthians, às 9h30 da noite no Castelão, no Ceará. Bom, os confrontos... Pode pôr, por favor, os confrontos direto? Bom, teremos Fortaleza e Corinthians, também teremos Libertad e Cruzeiro em Assunção, jogo complicado para o Cruzeiro. Fortaleza e Corinthians é um jogo muito equilibrado, o Fortaleza vem numa boa fase, nas cabeças do brasileiro, e o Corinthians um time totalmente diferente, que nas Copas vem jogando bem e no Brasileirão vem passando muito sufoco, tá na zona do rebaixamento. Já também teremos Atlético Paranaense e Racing, um jogo muito complicado que o Atlético Paranaense vem jogando mal, contra o Racing, que é um dos melhores times da Argentina hoje. E Lanús e Independiente Medellín. O Lanús fez uma boa primeira fase, o Independiente Medellín estava num grupo difícil e acabou se classificando. Bom, agora se aprofundando um pouco mais no confronto de Fortaleza e Corinthians, o que esperar hoje de um confronto no Ceará? Vocês veem o Fortaleza um pouco mais favorito ou o Corinthians batendo de frente? Quem é o primeiro? É você. Eu vejo o Corinthians um pouco mais favorito, né? Independente do resultado que seja no primeiro jogo, por o Corinthians decidir em Itaquera, ele acaba sendo favorito no mata-mata, né? Agora, no jogo de ida, o Corinthians vai acabar poupando, né, o Thales Magno e o Garro, para poder focar no brasileiro, poder conseguir pontuar no brasileiro, né, que é fundamental. Mas eu acho que o Corinthians consegue, pelo menos, segurar o empate lá no Castelão, né? E depois consegue ganhar aqui em Itaquera. Eu acho que se conseguir empatar, já vai estar no lucro. Porque eu acho que a vitória é meio que impossível pro Corinthians em Itaquera, ou no Castelões, porque você falou que ele vai poupar jogadores. Então, assim, se já com jogadores titulares, com Garro e Thales Magno, já é difícil, sem eles, então, vai ficar muito mais difícil ainda. Já o Fortaleza vem com força total. É um gramado que não é tão bom e eles conseguem jogar lá, já estão acostumados. E também tem a torcida deles. Então, assim, eu vejo o Fortaleza bem mais favorito que o Corinthians, principalmente no jogo da ida. O jogo da volta, dependendo de como for no Castelão, eles vão ficar mais na defensiva, com mais, provavelmente mais marcadores, o que já foi provado que eles conseguem fazer isso, inclusive contra o Rosário Central, se não me engano, né? Central. Enfim, eles têm poder para ficar na defensiva e o Corinthians não tem tantas armas ofensivas para tentar quebrar essa marcação do Fortaleza. Então, assim, se o Fortaleza voltar, for para São Paulo com um placar favorável a ele, vai ser muito difícil pro Corinthians talvez reverter isso lá. Eu acho que o Corinthians, assim, tipo, é um clube que, nesse cenário atual, né, que se encontra no Campeonato Brasileiro muito abaixo, né, a gente espera de um clube de massa, né, igual o Corinthians tipo, sempre está disputando nas cabeças, porém a má administração fez com que o clube diminuísse demais o seu potencial, né, em jogo. A gente já sabe que o Corinthians já vem com esse histórico já faz há muito tempo, né? Mas assim, quando a gente pega para pensar assim, atualmente, você vai jogar contra uma equipe que ela tem uma consistência já faz há muito tempo. Quantos anos que a gente já vê o Fortaleza ali sempre disputando nas cabeças, né? Não tem que entrar, assim, é diferente, né? Você tem que priorizar o Brasileirão, obviamente, eu concordo plenamente com o que eles falaram aqui. Mas eu tenho, tipo, um pouco como é que eu posso dizer? Tipo, eu contrasto um pouco a opinião de vocês no quesito do Rodrigo Garro, porque acho que ele é um jogador que ele consegue movimentar o Corinthians de uma maneira muito boa. Sei que os jogadores praticamente confiam muito nele, jogam em cima dele, né? Fazem com que, tipo, o jogo flua mais quando ele está em campo. Mas eu penso que não dá para você poupar um jogador desse nesse momento, já que tipo, a Copa Sul-Americana pode ser uma válvula de escape pro Corinthians ano que vem, vai que consegue conquistar esse torneio. Mas óbvio, disputando o Brasileirão, tem o desgaste físico e tal, o Memphis Depay vai chegar daqui a pouco. Agora eu só penso que tipo assim, o Corinthians podia ter tipo, uma rotatividade um pouco maior, mas também vai tentar disputar contra uma equipe que também tem uma força coletiva
absurda, você vê que não tem um jogador em específico que ele consegue se destacar de uma maneira muito grande, né? Igual o Corinthians tem com o Rodrigo Garro, o próprio Depay que vai chegar, né? Não tem um jogador desse, mas você vê que o coletivo dos caras é muito bom. O Moisés jogando pelas pontas, ele é um cara que consegue desequilibrar sistemas de marcação. Você vê o goleiro próprio João Ricardo, um goleiro que foi muito importante na rodada passada para Fortaleza. Tem um centroavante muito bom, que é o Lucero, entendeu? Então, assim, tem diferenciais também, mas o coletivo do Fortaleza atualmente, ele é muito mais poderoso que o do Corinthians, mas o Corinthians também pode ter esse fator que é, tipo, pode ser decisivo, né? O Memphis não vai poder jogar esse jogo contra o Fortaleza, porém, no fator de ida de casa, né, da volta, pode ser um fator desequilibrante para que o Fortaleza consiga... para que o Corinthians consiga desestabilizar o Fortaleza na volta. Não, eu concordo. Eu concordo bastante com o que você falou, mas eu acho que o Corinthians também ele tem que poupar mesmo o Rodrigo Garro, porque quando você coloca ele em todos os jogos, né, a sequência vai dar um desgaste para ele, né? Então você poupa agora contra o Fortaleza, tenta manter o resultado, né? Tenta segurar o empate. Eu acho que com o time que o Corinthians vai entrar, os 3 zagueiros, vai entrar com o Félix Torres, com o Kaká e com o André Ramalho. O Hugo vai jogar na lateral esquerda, na lateral direita Fagner. O meio-campo com 2 volantes, o Charles e o Martinez. Daí vai entrar com o Coronado, se eu não me engano, o Yuri Alberto e o Carrillo. O Carrillo vai estrear a primeira vez como titular, né? Então eu acho que você dando essa oportunidade para o Coronado, para o próprio Carrillo jogar, vai ajudar o Corinthians a ter uma qualidade técnica na frente, e os 3 zagueiros vai dar uma solidez defensiva para pelo menos o Corinthians tentar sair de lá com empate. Sem contar que o André Ramalho ele pode fazer uma outra função, né? Ele pode jogar como quase um volante. Sim, um líbero, né? Isso. Tipo, ele organiza a jogada também. A saída de jogo do André Ramalho é boa. Mas assim, o Corinthians jogando de uma maneira sólida, igual você falou, jogando de uma maneira eficiente hoje, que é um empate para mim é ótimo, né? Para que o Corinthians chegue na Neoquímica Arena com uma certa vantagem, assim, porque querendo ou não, é um fator que a gente já chega e observa que é muito forte, né? Quando você vê que o Corinthians chega na Arena Corinthians, é para realmente vencer. Você vê contra o Juventude foi isso, né? Muita emoção até o final do jogo e conseguiu, assim, de uma maneira muito boa e que dá confiança para a equipe. Agora, quando você pega pelo quesito Campeonato Brasileiro, você jogou contra uma equipe que ela, na minha opinião, joga o melhor futebol do Brasil, que é a do Botafogo. Você tem jogadores ali que conseguem desequilibrar qualquer sistema de marcação, porque tem jogadores de muita rotatividade. Thiago Almada, jogador de rotatividade. O Marlon Freitas, jogador de rotatividade e versatilidade. O Luiz Henrique, ele é um jogador assim, além de ter muita força física. Entendeu? Então, assim, o Corinthians não jogou muito mal contra o Botafogo. Tem que pensar nisso também. Você vai jogar com uma equipe ali que está em 3º lugar no Campeonato Brasileiro, na casa deles, porém pode chegar ali e fazer um jogo sólido. Entendeu? O Corinthians teve a infelicidade de, no jogo contra o Botafogo, perder um pênalti. O Romero acabou batendo o pênalti muito mal e que poderia ter mudado a história, o contexto do jogo. Mas aprender com os erros e jogar ali de uma maneira eficiente que, tipo, não dê muita sorte pro azar, né? Coisa que aconteceu contra o Botafogo sábado. Bom, eu vejo o confronto entre Fortaleza e Corinthians um jogo muito equilibrado no geral, mas eu vejo agora pro jogo de ida o Fortaleza com leve favoritismo, muito pelo momento das duas equipes. O Fortaleza é 3º colocado, tá brigando pelo título do Brasileiro, o Corinthians tá brigando contra o rebaixamento. No Brasileiro não joga bem, nas Copas consegue jogar bem, mas no Brasileiro não vem desempenhando bem, mas principalmente pelo fator torcida. A torcida do Fortaleza, pra mim, é top 3 do Brasil hoje, faz uma festa absurda. O Fortaleza dentro de casa tem um dos melhores aproveitamentos da temporada. Tem os números aí, não tem? Tem. Só Traz o histórico geral entre as equipes. Bom, o histórico geral dos confrontos tá aí. Fortaleza e Corinthians, no geral, são 7 vitórias do Fortaleza contra 18 vitórias do Corinthians. A equipe cearense marcou 29 gols, enquanto o Timão marcou 53.
Já em mata-mata foram 3 confrontos, sendo 2 vezes que o Corinthians saiu vitorioso e uma que o Fortaleza saiu vitorioso. Porém, o último confronto foi em ano passado, semifinal da Copa Sul-Americana, que o Fortaleza eliminou o Corinthians no Castelão. Vocês veem que o Corinthians vê esse jogo como uma revanche? Ou o Fortaleza pode sair superior de novo? Sim, eu acho que vai ser uma revanche pro Corinthians, né? O Corinthians vai tratar isso como uma revanche mesmo. É claro que vários jogadores saíram, é um outro elenco, né? Mas o Corinthians vai tratar isso como uma revanche, ao mesmo tempo que o Fortaleza também vai tratar isso como o jogo da vida deles, né? Porque eles perderam a final no ano passado, né? E provavelmente eles estão querendo chegar de novo na final, né? No Brasileiro eles já não disputam muita coisa. E uma estatística legal da gente falar um pouco aqui é que o Corinthians não ganha do Fortaleza desde 2022, tanto em Itaquera quanto lá no Ceará. E lá no Ceará o Corinthians não ganha desde 2019, no jogo de ida do Campeonato Brasileiro. Ou seja, o Corinthians está sofrendo bastante depois que o Fortaleza voltou para a Série A, né, em 2019. Daí eu acho que esse é o confronto para o Corinthians conseguir voltar a ganhar do Fortaleza, né? Justamente aqui em Itaquera, porque saindo com um empate lá de Fortaleza, aqui em Itaquera o Corinthians vai entrar para ganhar, né? Vai entrar com outro time provavelmente. Mas também tudo isso vai depender de como vai ser o final de semana, né? Se o Corinthians conseguir os 3 pontos no final de semana, provavelmente o Corinthians na próxima terça-feira também entrará com o time titular, né? O Corinthians, assim, tipo, a gente estava aqui comentando, né, sobre o desempenho deles no Brasileirão, porém, é um fato que tem que priorizar, novamente abordando isso, mas assim, se a gente for pensar num contexto geral, se o Corinthians, ele perde o jogo hoje por 2-0, aí eu já acho que tem que ter uma certa mudança de pensamento, não tem que chegar ali e falar, não, vamos fazer um jogo da vida contra o Fortaleza na volta. Não, eu já acho que não, porque assim, o Corinthians disputa atualmente 2 competições extremamente difíceis. Você vai encarar um Flamengo na Copa do Brasil, você vai encarar um Fortaleza numa Sul-Americana, a sequência do Corinthians do Campeonato Brasileiro. Infelizmente não vou conseguir me recordar aqui muito bem, porém vai demandar que esses 12 últimos jogos do Campeonato Brasileiro sejam tratados como uma final. Você vê, por exemplo, ok que são polos totalmente diferentes. O Palmeiras foi eliminado dessas 2 competições, né, no caso da Libertadores, mas agora trata o Campeonato Brasileiro com tudo. Você vê que não perde, é um time que mantém uma constância muito grande. Eu acho que assim, se o Corinthians, por exemplo, é eliminado na semana que vem e é eliminado na Copa do Brasil, cara, não é motivo assim de se sentir um derrotado. Eu acho que muito pelo contrário, você tem que priorizar um Campeonato Brasileiro com que, você não tenha o rebaixamento, né, muito em vista, né, coisa que está acontecendo atualmente. Outra coisa, novamente retomando esse caso do Memphis Depay, você contrata um jogador que ele é nível europeu para disputar uma segunda divisão, para mim é uma vergonha. Você vai contratar um jogador assim de classe mundial, você não tem que chegar ali e para realmente disputar uma segunda divisão. Ok, o momento que o Corinthians se encontra atualmente é muito complicado, não é de título. Né? Óbvio, pode beliscar uma Sul-Americana, pode beliscar a própria Copa do Brasil, que eu, na minha opinião, também acredito que o confronto com o Flamengo vai ser muito equilibrado por conta dos lesionados que o Flamengo tem hoje. Mas assim, atualmente não dá para você priorizar outros campeonatos. Você tem que chegar ali e tratar isso como se fosse as 12 finais, tratar como se fossem finais os jogos da Série A. Não, eu concordo bastante com o que você falou. Em relação ao Depay, ele tem uma cláusula, né? Se o Corinthians cair para a Série B, o Corinthians vai conseguir rescindir amigavelmente, né, com o jogador. Então, não tem essa preocupação do Depay jogar a Série B. Só se ele quiser mesmo, né? Se ele gostar muito do clube. Mas, enfim, eu acho que ele fica. O Corinthians, ele tem... Eu não acho, não. Eu acho que ele sai. Eu acho que ele fica. Sai. Eu acho que ele fica. É porque assim, ele assim, pelo que a gente não vê ele em campo ainda, né? Sim. Mas ele, esse tempo que ele passou nas redes sociais, Ele demonstra... Ele demonstrou um certo Mas carinho. o objetivo principal dele é voltar para a seleção holandesa. Você acha que o técnico vai olhar para a Série B do Brasil
pra buscar um jogador pra ser convocado. Não, pode ser, Sim. mas é que assim, vai que tipo, um jogador ele tem essa identificação com o clube, só que assim, tipo, não tá tendo mercado, coisa que é difícil, né, pro Memphis Depay, que é cara que tava tendo mercado lá na Europa, vir pro Brasil é algo muito diferente, porém, eu não sei, isso é muita dualidade. Eu ainda acho que, tipo assim, se ele tiver uma identificação, pode até ficar, mas é difícil, você vê, tipo, o Palmeiras em 2012, o Hernan Barcos, quando o Palmeiras caiu, foi embora. Olha, é que em relação a ele ser convocado, ele só tem 30 anos ainda, né? Ou seja... E ele falou já também que ele quer voltar a ser convocado, Não, né? sim. Mas, por exemplo, uma hipótese é que o Corinthians cai, daí ele continua no clube, né? Às vezes é muito mais vantajoso ele continuar sendo o craque da Série B, sendo artilheiro, daí chega, volta pra Série A, ganha algum título, continua jogando em alto nível aqui na Série A, ele vai perder um ano. O Lucas ficou quantos anos sem pra seleção agora? Então, e o Lucas tem o quê, 36? Bom O Lucas ponto. tem 31, 30 cara. anos. Ah, 31? 31, Ah, eu achei que ele era mais 31 velho, anos. mas... Não, mas eu achei, 35. mas eu achei um ponto interessante a se Então. destacar. Não achei, Porque... É interessante, mas assim, pensamos assim, é uma seleção holandesa, não é uma seleção, sei lá... Venezuelana. sabe, Com tipo, todo respeito não, à É uma Venezuela. seleção que, assim, tem muita promessa chegando agora. Não. E o Memphis, ok, ele é um dos mais importantes da história da seleção holandesa. Mas, assim, eu não acho que o Koeman vai, tipo, aceitar ele cair de divisão, continuar lá, pra depois voltar, talvez voltar a jogar bem, e aí sim, pensar na convocação dele. Enquanto isso, tem milhões de promessas na Europa, ou sei lá, só na Europa, que o Koeman pode convocar. Então, assim, a queda do Corinthians pra Série B, pro Depay, eu acho que vai ser horroroso pensando, assim, em nível de seleção. Projeção, né? Assim, pra projetar pra seleção, o que ele falou que quer voltar e quer jogar a Copa do Mundo, é muito ruim. É muito Não, ruim. sim. Eu não acho que ele fica no Corinthians, até porque a Copa é em 26, certo? A Copa é em 26 agora. Então, assim, 24, ele cai, 25 faz a Série B com o Corinthians, Isso. ele volta em 26. Ele vai ter que jogar o quê? Um ano? 6 meses. 6 meses pra jogar bem, 6 meses pra voltar pra seleção? É pouquíssimo tempo. Sendo que no começo do ano tem Paulista aqui, o nível é muito fraco também. Então, assim, vai ter o quê? 2 meses de brasileiro, talvez, por aí. Então, assim, projetando o futuro do Depay e uma possível Série B do Corinthians, eu acho que ele sai na hora. Você tem que contar também que se assim, o Corinthians não foi rebaixado, ficar em 16º, não vai disputar torneio nenhum. Você vê que, tipo, Copa do Brasil não disputa. Só disputa o brasileiro. Sul-Americano não disputa, vai disputar o brasileiro e o paulista. E assim, ele é um cara nível mundial, assim, é um craque de bola, na minha opinião. Um jogador, assim, que ele demonstrou a todos os clubes, assim, que ele passou um bom futebol. Porém, assim, se você for projetar isso também, o Corinthians tem que ter uma mudança extremamente drástica. A não ser que o Corinthians ganhe um desses torneios, ganha os dois, ganha um deles e tal, aí o negócio já muda. Porque assim, o Corinthians ganhando a Copa do Brasil já cava um lugar na Libertadores, cava um lugar na própria Copa do Brasil. O Corinthians ganhando a Sul-Americana, cava um lugar na Libertadores e vai ficar por isso mesmo. Agora, o Corinthians ficar em 16º, o Corinthians não ganha, quer dizer, o Corinthians não fica em nenhum torneio, seja sul-americano quanto o torneio eliminatório aqui do Brasil, é ruim pro cara. Porque assim, se a gente for realmente pensar nesse sentido de, pô, vamos ali continuar com uma carreira fluida, uma carreira que, tipo, dá esses ganhos, uma carreira em alto nível, né? Porque o Corinthians é realmente um clube de alto nível aqui no Brasil, mas não disputar nenhum campeonato também fica difícil, né? Então, eu acho que tem 2 cenários ali, tipo, que vocês estavam falando, que são tipo, cenários ruins. Cai pra Série B é um cenário horrível. E fica em 16º, mas não disputa nenhum campeonato, também é ruim. Bom, a gente tá falando do Depay agora, mas a gente ainda não sabe como vai ser, porque ainda não jogou. Então, hoje, a gente vê o principal jogador do Corinthians é o Garro hoje. A gente vê que o Garro é o principal, todo jogo do Corinthians passa sobre o Garro, ele tem uma influência gigante no time. E a grande dúvida, estão até se perguntando, o Garro hoje, ele é o melhor meia do futebol brasileiro? Ah, com certeza. Eu acho que ele é o melhor meia do futebol brasileiro, assim. Se você for pegar os jogadores da posição hoje em dia, por exemplo, o Rafael Veiga, o próprio Luciano, que joga bastante de meia, Arrascaeta, Matheus Pereira. o Arrascaeta, se a gente for falar de nível técnico, acho que todo mundo concorda que ele tem um nível acima do Garro, né? Mas no momento atual, o Garro com certeza ele é o melhor meia do futebol brasileiro, é o jogador que mais decide, né? O jogador que mais faz diferença no Corinthians, e não é o jogador que mais faz diferença no Brasil, mas é um dos, né? Porque se você for pegar o time do Corinthians em si, o tanto de oportunidade que ele cria,
pelo tanto também de assistência que ele consegue efetivar, né, quando os atacantes conseguem fazer algum gol, é muito absurdo, assim, para você não ter outros companheiros que possam ajudar. Por exemplo, ele não tem nenhum segundo volante, não tem nenhum cara que saiba construir a jogada para ele. Ele tira da cartola mesmo. Então, ainda mais quando jogar com o Pedro Raul e o Yuri Alberto. Né? Exatamente. Agora você vai ter novamente Depay, falando no Memphis Depay, agora você vai ter um jogador que vai lhe dar mais suporte por ele na frente, né? Mas assim, tipo, falando de melhor meia do Brasil hoje, a importância que ele tem no Corinthians hoje em dia, ela é algo, que a gente pode falar, tipo, como se fosse o cara mais importante de times, assim, atualmente no Brasil. Porque assim, se o Corinthians não tivesse um Rodrigo Garro no time, o Corinthians com certeza estaria muito pior. No entanto, quando você tem um jogador que ele dá essa cara pro clube, um jogador que ele dá essa objetividade, um jogador que ele consegue ter, assim, um certo raciocínio para efetivar jogadas, né? Um jogador que tem muito bom passe também, como o Garro o jogo ele fica mais fácil, né? Você tem uma certa confiança, você dá confiança para os outros. Só que os jogadores do Corinthians, atualmente, assim, o nível técnico deles é ruim. Assim, a gente tem que admitir que é ruim. Você vê, dos próprios atacantes, alguns meio-campistas, zaga, tem jogadores que têm um nível técnico muito abaixo de outros times aqui no Brasil. Você vê que, por exemplo, quando o Corinthians vai jogar contra um Botafogo da vida, a gente sabe que o Botafogo vai vencer, ainda mais jogando no Engenhão, a gente sabe que o Botafogo vai vencer por causa de alguns motivos. O Botafogo tem jogadores bons em todos os setores, o Botafogo tem jogadores decisivos, o Botafogo... Tá vendo? Então, tipo assim, olha a diferença do Botafogo pro Corinthians nesse sentido, tá? Não tô falando que o Botafogo é extremamente superior em história, não sei o quê. Não, eu tô falando de atualmente. O Botafogo tem um elenco superior ao do Corinthians, mas porque tem jogadores ali que fazem a própria mesma função do Rodrigo Garro, né? Agora que vai vir o Thiago Almada, né? O Thiago Almada que tá em período de adaptação aqui no Brasil, vindo de uma Major League Soccer, né? Uma liga muito mais inferior daqui do Brasil. Quando esse cara se adaptar, eu acho que ele vai ser muito mais complicado para os rivais, né? Porque é um jogador que dá muita objetividade. Agora, vamos manter nessa mesma lógica. O Corinthians contratou jogadores de qualidade lá na frente, jogadores de qualidade até lá atrás. Contratou o Carídio, que é um jogador que jogou no Watford, jogou no Al Hilal, tá? Um jogador que já tem experiência europeia. É um jogador muito importante para a seleção dele também, né? A seleção peruana. Agora sim, agora você vai ter tipo uma coisa diferente ali. Então, você observa que é algo que pode ser diferente, né? Tipo, você pode tratar isso como se fosse algo que pode separar, tipo, ser um divisor de águas no Corinthians, muito por conta da objetividade que o Garro dá no jogo, mas a inferioridade técnica dos jogadores que tem na frente. Pedro Raul é um jogador que, desculpa, ele é muito fraco, é um jogador fraco. Ele esqueceu o futebol dele no Goiás, não joga absolutamente nada. Você vê no Vasco, a torcida do Vasco odeia ele. A torcida do Toluca, né, assim, não vou mentir, não assisti um jogo dele no Toluca, mas dizem as más línguas que ele foi péssimo também. Aí ele chega para um Corinthians que eu não vou lembrar também o valor exato que o Corinthians comprou. 26 milhões. 26 milhões para um jogador que não vem demonstrando bom futebol, é você pedir também para que dê errado, né? Aí vem o Yuri Alberto, que eu falava muito isso para os meus amigos corintianos, que o Yuri Alberto ele era um jogador bexiga, que é o seguinte, ele não faz gol nunca, aí enche a bexiga, nunca faz gol. Aí do nada a bexiga estoura, e aí fazendo essa analogia, tipo, ele começa a fazer um monte de gol, 3 gols, 2 gols, 3 gols, 3 gols. Você vê que no Internacional, você vê o jogo Internacional contra o São Paulo, você vê que ele desencantou. E ele não tava indo bem, tipo, mas ele desencantou, fez 3 gols, sendo que um deles foi nem olhando, né, pro gol. Então, ou seja, é um jogador que também fraquíssimo tecnicamente, Pedro Raul fraco tecnicamente, e né, no quesito centroavante, o Corinthians agora pode ter tipo um certo quesito de diferencial com o Rodrigo Garro sendo mais feliz em dar assistências lá na frente. E você ainda foi justo, né? Que você só falou dos centroavantes, né? Tirando os pontas, né? Que um é pior do que o outro. Pedro Henrique, Romero,
Assim, o Romero é ruim agora. Não, tecnicamente sim. Agora, é lógico que eu adoro o Romero, né? Como corintiano, todo mundo sabe o que ele já fez pelo Corinthians, né? Mas tecnicamente ele não é o ponta que agrada ninguém, né? Eu acredito. E assim, ele ainda faz ele faz os gols dele, né? Eu dou esse mérito total pra ele, até porque se não é ele que faz o gol, ninguém faz, então pelo menos isso, né? Mas eu acho que ele seria um ótimo reserva, assim, o cara do segundo tempo, o 12º jogador, pra fazer que nem ele fez contra o Flamengo agora, né? Que ele entrou no segundo tempo, o Corinthians estava precisando ali de um escape. Ele, no primeiro lance, o Garro já deu um passe maravilhoso pra ele foi lá e fez o gol, resolveu a partida, né? Agora, Pedro Henrique assim, um pior do que o outro. Sem contar os alas também. Os alas não ajudam também. Sem contar os alas, que o Corinthians joga de 3 zagueiros porque não tem ponta bom. Daí quando vai quando vai ver os alas, é um pior do que o outro também, né? Mas assim, tipo, analisando o jogo do Corinthians contra contra o Flamengo, você vê assim, talvez eu coloque um pouco a minha mão no fogo. Mas o Matheus Bidu foi importantíssimo pro gol do Thales Magno. Sim, com certeza. Ele, assim, ó, tinha um marcador aqui, o Bidu aqui. O marcador fez a questão de acompanhar o Bidu, sendo que o Bidu não ia cabecear aquela bola. Pra mim, o marcador foi meio burro, mas também não dá pra gente desmerecer a importância do Matheus Bidu no lance. Já que, tipo, ele conseguiu dar uma certa antecipada, né, e tirar o marcador do lance e deixar o Thales Magno totalmente livre para cabecear pro gol. Então isso, ou seja, dá uma certa confiança pro jogador. Agora, você vai falar de nível técnico, né? Como diria nosso comentarista Carlos Alberto, a gente vai falar de nível técnico. O Matheus Bidu, ele é muito ruim. Mas assim, pro Corinthians atualmente, cara, é um cara que, assim, você vê, analisa o reserva dele. O Hugo. Mas será que não é por causa disso que o Garro se destoa tanto do resto? Porque, tipo, tem tanta gente ruim no Corinthians que quando tem alguém bom, você acha, tipo, nossa, ele é muito bom, ele é muito bom. Eu acho, realmente, que ele é o melhor do Brasil, o meio do melhor do Brasil. Mas, assim, será que, tipo, também tem um pouco disso? Pode ser. Pode ser. Tão melhor do que o resto, que ele se destaca tanto, assim, tanto ofensivamente quanto defensivamente também, né? Porque ele é uma pessoa que tem bastante desarmes também. Ele combate bastante também. Ele tem aquela raça corintiana, desde lá no Talheres, ele era um jogador que era muito destaque, né? Novamente dizendo, não assisti nenhum jogo do Talheres pra falar disso, mas as más línguas também dizem que, tipo, ele no Talheres, ele era um jogador que fazia exatamente a mesma função que ele faz no Corinthians hoje. Era um jogador que dava essa movimentação para a equipe, era um jogador que dava essa confiança pro time, era um jogador que, tipo, tinha essa versatilidade para falar com os atacantes e com os pontas, né? Coisa que, tipo, quando ele saiu do Talheres, né, você vê que, tipo, a equipe já caiu para o River Plate na Libertadores, não vem desempenhando bom futebol no Campeonato Argentino. Então, ou seja, a gente vê que... Vamos imaginar um mundo assim, tipo, se o Rodrigo Garro sai do Corinthians hoje, pra mim não tem a Memphis Depay que salva. Porque assim, o jogador de criação, na minha opinião, para um plantel tático, um meia de criação, ele é o jogador mais importante do time. Porque é o seguinte, ó, você pode ver esses times que tem esses meias muito bons, Arrascaeta, Matheus Pereira pro Cruzeiro, Rafael Veiga pro Palmeiras, o próprio Lucas Moura, que não tá fazendo essa função agora, mas eu tenho o Thiago Almada. Esses jogadores são essenciais para a equipe, né? O Thiago Almada ainda nem tanto, mas ele dá um tempo aí de umas 2 semanas, para mim é um jogador... Tem um conjunto muito bom. O time do Botafogo inteiro tem um conjunto muito forte. Sim, mas aí a objetividade que vai dar para a equipe fica muito mais fácil. Você vê que assim, tem o Marlon Freitas jogando na volância que faz essa função de fazer esse passe longo. Aí você vê também que tem os zagueiros que também conseguem sair do jogo muito bem, laterais bons que avançam agora, que contratou o Alex Telles e tal. Então, ou seja, obviamente é um time muito forte, mas assim, tipo... Então é isso, assim, na minha opinião, o Rodrigo Garro, ele ainda, na fase atual, ele é o melhor, mas assim, o Matheus Pereira também pro Cruzeiro, ele é muito importante. Um jogador que fez muitos gols, né, nesses últimos jogos. É um jogador que conseguiu... Né, então, contra o Boca Juniors, eu acho que foi a última melhor partida que ele fez. A última boa partida. Eu acho que é a última boa. E o Cruzeiro em geral tá mal.
O Cruzeiro, ele decaiu um pouco mesmo. Ele no tá futebol. caindo. O Cruzeiro, pouco. o Cruzeiro Se vai abre encarar, sendo aí questionado. já mostrou aí no painel, né? Mas o Cruzeiro vai jogar contra uma equipe difícil também, jogar cara. com o Uma Libertad. equipe ossuda de ver. Eliminou o Flamengo um tempo atrás, né? Não, quem eliminou o Flamengo foi o Olímpia. Isso. Foi mal. É isso. É isso. Bom, vocês puxaram de confrontos, então falando dos confrontos da Sul-Americana, vamos agora para os confrontos da Libertadores, que também começa hoje à noite também, e tem grandes chances de um brasileiro ser tetracampeão. Bom, aí os confrontos da Libertadores, teremos Flamengo e Peñarol, confronto muito difícil da equipe do Flamengo cheio de desfalques. Flamengo do Tite que vem sendo criticado, sofreu no jogo contra o Bolívar na altitude, conseguiu passar, pois fez um segundo gol que salvou no jogo de ida. E o Peñarol que atropelou o The Strongest e vem mostrando até um bom futebol nessa temporada. Ah, mas não passa do Flamengo de jeito nenhum. Não passa. Não passa mesmo. Não passa. Você vê que assim, o Flamengo vai jogar no Maracanã primeiro, mas vai decidir lá no Uruguai. Mas a diferença técnica A diferença é muito grande mesmo. Mas você acha que o Flamengo tá jogando tudo isso pra também, tipo, Não, nossa, tá tenho jogando. certeza que Não, passa? não, Não questão tá de jogando jogar, tudo isso, né? mas é uma questão do próprio futebol uruguaio ser muito inferior do brasileiro. Uhum. Você vê que assim, você coloca um Palmeiras e Peñarol, sei lá, o Botafogo e Peñarol. Eu colocaria também esses times assim, tipo, muito à frente. Olha, talvez se o Flamengo não faça um grande resultado aqui no Maracanã, Aí dá pra um 2x1, o Peñarol consiga perder de 1x0 só, perca de 2x1, eu acho que vai ter um confronto bom lá no Uruguai. Eu acho que vai estar bem equilibrado. Se o Flamengo quiser passar, tipo, não com tranquilidade. Não, porque assim, ó, vamos pegar pela lógica de São Paulo e Nacional. Eu ouvi uma opinião de um torcedor falando que o resultado do São Paulo lá no Uruguai foi péssimo porque, tipo, o Nacional ia vir muito retrancado pro Morumbi e ia ser difícil de ganhar. Óbvio, a gente tá falando de Nacional e Peñarol, né, de dois times diferentes, mas se a gente for aplicar pra essa mesma lógica, cara, ridículo, né, porque o São Paulo se sobressaiu demais em cima daqui do Nacional. São Paulo no Morumbi. uma hora. Exatamente, você vê, teve ocorrido com o esquerdo, sim, mas a gente tem que ver que, tipo, é uma diferença tão drástica que, tipo, até igual você bem falou, tirou o pé. São Paulo, assim, uma hora vira treino. Tirou o pé. E o Flamengo, assim, hoje o Flamengo e São Paulo tem, pra mim, dois elencos não parecidos, mas são dois times muito competitivos, né? É a mesma coisa, assim, por exemplo, o Flamengo mete um 2x0 aí, cara, já era. O Peñarol, eu acho muito difícil o Peñarol chegar ali e falar, não, vamos pra cima, vamos ganhar, vamos seguir. Não, eu acho difícil. Assim, o Peñarol vai decidir em casa. O Peñarol vai decidir em casa, mas tem muito dessa coisa do Flamengo ter um time que é chato de ganhar, tá com muitas lesões, pode impactar isso. Perdeu o Pedro, perdeu o Luiz Araújo, perdeu o Michael que acabou de chegar, perdeu... quem mais perdeu? Perdeu o Matias Vinha, entendeu? Então assim, Everton Cebolinha, jogador importante, Gabigol, mas enfim, são jogadores assim que poderiam fazer esse diferencial? Óbvio que sim. Mas você vê que tipo, sai um, entra quem? Tipo, sai o Matias Vinha, entra quem? Alexandre. Ainda tem muitos jogadores que resolvem, né? Tirando o ataque que é meio assim, tipo, vem com Carlinhos. O Gabigol numa péssima fase também. O Gabigol tá machucado, né? Não, ele voltou no último jogo. Ele voltou contra o Vasco. Então. Perdeu um gol absurdo também. Mas de qualquer forma, ele já não estando machucado ou estando machucado, é um jogador que assim, sente demais. Ele tá querendo ir embora. A casa dele é Corinthians, né? Aí, não, mas eu discordo plenamente de você, Rodrigo. Por quê? Eu não acho que o Flamengo tem todo esse favoritismo, não. O confronto, o primeiro jogo no Rio já diz um pouco disso. O Flamengo não conseguiu ficar em primeiro no grupo. Mas de qualquer forma, O Flamengo sofreu contra o Bolívar, tanto no Maracanã quanto mas fora. Diferente. O Bolívar, você joga lá numa altitude ali, o time do Bolívar ainda é melhor que o do Peñarol. Você acha? eu acho bem equilibrado. É um time melhor. Você vê que coloca Bolívar contra Peñarol, eu acho que tipo, dá muito mais pro lado do Bolívar. Mano, é um time que meteu 6x1, 6x0? 4x0. 4x0? 4x0 em cima do The Strongest, cara. Não, mas 4x0, uma goleada em uma fase eliminatória de Libertadores. Mas não é todo dia que vê isso. Eu acho que, tipo, é uma equipe que a gente pode chegar e observar, cara. Você vê o próprio jogo São Paulo no Nacional, tipo, o Nacional, um time fraco. O Peñarol também é um time que também ele não pode chegar ali e dizer que, tipo, nossa, é um time muito competitivo e tal. Não, a diferença técnica aqui, você tava vendo, tipo, esses dias, né? O próprio Flamengo, o próprio Palmeiras estavam querendo implementar um fair play financeiro aqui, porque
ficou meio mordido com as contratações do Memphis Depay, as contratações que o próprio Botafogo tá fazendo, as contratações que o Bahia também tá fazendo, tá meio mordido por causa disso. Mas aí você vê, ó, por exemplo, o Brasil contrata muitos jogadores muito bons, você vê, o Flamengo contratou De La Cruz 90 milhões à vista, você vê que, tipo, esses 90 milhões até mesmo pode não chegar ali, não pode ser, tipo, nenhuma folha de um clube uruguai. Entendeu? Então, assim, já passou meio que essa época do futebol exterior, assim, do Brasil, virar, tipo, como muito competitivo. Se você fosse, tipo, chegar pra mim e falar, vamos ter um Flamengo e Peñarol em 2017... Aí calma aí. Aí é outra história. Você vê que o Peñarol ainda tinha um time bem competitivo. Eu lembro que tinha o Cebola Rodrigues, o Cristian Rodrigues, que jogava na seleção uruguaia. Muito bom jogador. O Valverde não era dessa época? Do Quem? Peñarol? O Valverde? Não, o Valverde não era. O Valverde era um tempo Depois, atrás. né? Não, atrás, eu acho. ainda? Acho. Ah, é verdade, 2019 ele chega no Real... Ele chega muito cedo no Real Madrid. Ele chega com o Vinícius no Real Madrid. Então, ele chegou muito cedo, mas eu lembro que ele não jogou não. Contra o Palmeiras e Peñarol, sempre foi o jogo. E foi um jogo muito complicado. Exatamente. Então assim, é o que eu acho. Bom, e continuando os confrontos, nós teremos Colo-Colo e River Plate, que, bom, né? Uhum. Fazer o quê? Boa sorte Foi pro bem na Colo-Colo. janela. Um salve aí pro meu amigo que torce pro Colo-Colo. Você tem um amigo que torce pro Colo-Colo? Tem, sério? o chileno, eu mostrei. O River foi, nessa janela, trouxe nomes de peso, como o Pezela, trouxe o Acunha, campeão do mundo, e trouxe de volta a Marcelo Gadiardo também, o River. E, bom, final da Libertadores vai ser na Argentina. A Conmebol vai fazer de monumental, né? tudo para que o River Plate vá pra final. Vai fazer de tudo. Já pode esperar aí, Colo-Colo. Já é espera. mais fraca, né? a A chave mais favorece fraca. também, né? Vai ser, mas assim, se passar Fluminense e Galo, tipo assim, acho que acredito que a gente já vai comentar. Pra mim, quem passa, tipo assim, se o Atlético Mineiro passa e o River Plate também passa, É um confronto pera aí. equilibrado. Aí eu já acho que é bem equilibrado. Agora, Fluminense e River, pra mim o River passa. Aham. Bom, e falando, você puxou Fluminense e Galo, também teremos Fluminense e Atlético Mineiro. É um confronto que eu vejo 50-50, porque o Galo é um time muito oscilante, é um time que consegue fazer bons jogos, aí você acha que vai jogar bem, aí ele decai muito. O Galo, será que vai ter um pouco mais de ânimo agora que passou para a semifinal da Copa do Brasil? Fez 2 jogos muito complicados, muito competitivos contra o São Paulo. No jogo de volta foi até um pouco superior, teve mais chances. No jogo de ida não teve chance nenhuma. No último lance acabou fazendo o gol. Foi mais competitivo que o São Paulo e acabou classificando. Contra o Fluminense, que ainda briga contra o rebaixamento no Brasileiro, mas já deu uma melhora no time. Você vê que o Fluminense está jogando melhor e com o Thiago Silva, que é, na minha opinião, a grande contratação da janela, que é o cara que veio para melhorar totalmente o Fluminense. O Fluminense era um time que sofria todo o jogo, tomava gol praticamente todo o jogo, conseguiu ir melhorando isso, a defesa melhorou. Com o quê? 7 jogos sem sofrer gol também. 7 jogos sem sofrer gol, Silva, né? com o Thiago Silva. Brasileiro. O Thiago Silva virou, eu acho que assim, você muito bem falou, a importância que esse cara trouxe pro futebol brasileiro, não só pro futebol brasileiro em questão de qualidade, mas pro seu próprio clube, que o revelou, né, que é o Fluminense. Cara, é drástica a diferença do Thiago Silva para alguns zagueiros aqui no Brasil. Ele é muito bom, é um jogador que, assim, particularmente eu gosto bastante dele, é um jogador que já tem uma idade um pouco avançada, no entanto, você vê que, tipo, a seriedade que ele trata o futebol aqui, tipo, eu acho que tem muito disso, né? Às vezes um jogador europeu chega aqui, né? Um jogador brasileiro que estava na Europa, vem pra cá, não trata às vezes com tanta seriedade o futebol brasileiro. Ele não, desde o momento em que ele colocou a camisa do Fluminense, ele tratou com uma seriedade, ele colocou uma calma na equipe que eu acho que estava muito agitado, os ânimos muito à flor da pele e tal. Acho que o Mano Menezes também conseguiu ajustar isso de uma maneira muito boa. Mas o Fluminense, assim, atualmente, que jogava com o Fernando Diniz naquele esquema clássico, né, de toque de bola, para tentar envolver o adversário ali na frente, para tentar achar uma brecha e contra-atacar. Tá que o Diniz também, eu acho que, na minha opinião, o Fernando Diniz era um treinador que pedia para que o clube, para que o time jogasse para frente, né, jogasse com mais bolas aéreas, tal, e a equipe não fazia isso. Você vê que o Martinelli, ele recuava o tempo inteiro, né, para dar os suportes para os zagueiros, se eu não me engano, acho que era o Thiago Santos e o Antônio Carlos, né, para fazer esse suporte e tal. E o Diniz pedia e os jogadores não aderiram, né.
Acho que isso era muito mais porque, tipo, tchau Diniz do que mais por burrice deles e Por não falta de ouvir, qualidade né? também. Exatamente. Então, A é, gente tipo, vê que o Fluminense sentiu muita saída do Nino. O Tá, Fluminense também. não quis Nossa, repor a também. saída do Nino. Foi, acho que, a maior perda de um time brasileiro pra temporada, que perdeu um zagueiro essencial, capitão do time campeão da Libertadores. e aí traz um zagueirão ao nível dele, né? Agora né? trouxe até melhor. agora até é melhor. melhor. O Thiago Silva é melhor que o Nino. E pra terminar os confrontos, teremos o grande confronto dessa fase da Copa. Botafogo e São Paulo. Começando pelo Botafogo, primeiro traz o histórico geral das equipes aí. Bom, histórico do confronto, um confronto muito equilibrado. São 40 vitórias pro Botafogo, marcou 155 gols. São Paulo são 43 vitórias, marcou 176 gols. Em mata-mata se enfrentaram 6 vezes. O Botafogo levou a melhor em 2 e o São Paulo levou a melhor em 4. E um dado curioso, o São Paulo tá 5 jogos sem ganhar do Botafogo, incluindo Morumbi, Newton Santos. A última vitória foi no Brasileirão de 2020, aquele 4-0 no Morumbi. É o jogo que o Luciano joga água no Diniz. Golaço do Hernanes também, né? Um dos últimos gols do Hernanes. O último dele no jogo, né? Foi 4x0. Faz muito tempo. Foi antes, Faz foi muito antes. tempo. Faz muito Esse tempo, jogo aí. porque aí o Botafogo ele caiu pra Série B, em 2021 não jogaram. Aí volta desde 22, que é quando subiu, Sim. eles jogaram 5 vezes, são 3 vitórias do Botafogo e 2 empates. São Paulo não vem jogando bem contra o Botafogo. Agora vai ser mais difícil ainda porque o jogo do primeiro turno foi, na minha visão, um dos melhores jogos do campeonato, porque o São Paulo estava ainda vivendo uma boa fase e o Botafogo ele estava já jogando bem como líder. Hoje eu vejo que o Botafogo melhorou o futebol e o São Paulo decaiu um pouco ainda do que vinha jogando. E eu queria saber pra vocês, do Botafogo, eu vi alguns falarem que o Botafogo hoje joga o melhor futebol do Brasil. Na opinião, o Botafogo jogou hoje o melhor futebol da América hoje? Joga. Pra mim é um time muito coletivo. É um time que tem todas as peças muito bem escolhidas pela gestão, pelo técnico. Funciona muito bem também, principalmente eu acho que aquele quadrado defensivo, que tem o Barbosa e o Basso na zaga, e o Marlon Freitas e o Gregory na volância. Os dois juntos se completam de maneira fantástica, né? Porque o Gregory dá muito mais suporte defensivo, enquanto o Marlon Freitas é mais no ataque. ele ataca, ele faz uns lançamentos absurdos. Então, assim, já começa por ali, né? Aí você vai pra lateral. Agora tem o Vitinho, que veio do Burnley, que começou muito bem a Championship, mas agora caiu um pouquinho. Mas, enfim, também trouxe o Alex Telles, que pra mim foi uma surpresa completa. Ninguém esperava ele pro Botafogo. Então, você olha pro ataque também, tem um trio de ataque muito bom, né? O Almada, o Savarino e o Luiz Henrique foi pra seleção agora. Então, assim, é um time muito compacto, é um time que se completa em todas as posições. E é muito inteligente pensado. Então, assim, pra mim, sim, tem o melhor futebol do Brasil. É o favorito contra o São Paulo. Mas não dá pra tirar a grandeza do São Paulo em Copa. Eu acho que o jogo contra o Cruzeiro deu um ânimo a mais pro São Paulo. Colocou uma pulga atrás da orelha do Zubeldia, de coloca ou não coloca o William. Sim. Faz com 3 zagueiros ou sem 3 zagueiros. Então, assim, tem várias coisas pra analisar sobre esse jogo. Mas, sim, eu acho que o Botafogo tem o melhor futebol brasileiro por ser um time coletivo. Eu acho que hoje em dia no Brasil não se vê tanto isso. E o Botafogo é um dos poucos que conseguem fazer esse jogo coletivo, que todas as peças funcionam muito bem. Eu acho que isso também vale muito pelo treinador, o Arthur Jorge. Ele vem da mesma escola, né, de treinadores grandiosos que passaram aqui no Brasil. O Abel Ferreira, o Jorge Jesus, treinadores que prezam muito pelo futebol coletivo, né? E isso fez com que englobasse um futebol de muita qualidade, né? Você vê que individual o Botafogo é bom e coletivo o Botafogo também é bom. Só que, vamos lá. O que eu acho que o São Paulo não pode fazer na quarta-feira é o seguinte. O Botafogo conseguiu passar do Palmeiras porque o Arthur Jorge sacou uma coisa do Abel Ferreira que há muito tempo o Abel vem fazendo, só que acabou que, tipo, os treinadores descobriram isso e, tipo, acabou virando várzea, né, pro Palmeiras. É o seguinte, o Palmeiras contra o Botafogo veio numa marcação via encaixe, ou seja, por exemplo, você fazer uma marcação via encaixe com o Thiago Almada, com o Luiz Henrique, com o Savarino, com o Igor Jesus, jogadores que não param quietos no plantel tático, é pedir pra você perder o jogo. Porque assim, ó, por exemplo, o Luiz Henrique, o Thiago Almada, ele fica no lado, aí vamos pegar de exemplo que o Giai, né, que é o lateral direito do Palmeiras, fosse atrás dele. Ou seja, o Almada ele se movimenta, o Giai também se movimenta. Aí o que acontece? Fica um corredor aberto. Aí quem que ultrapassa por esse corredor? Seja o Cuiabano ou o Luiz Henrique.
Então, ou seja, o São Paulo ele não pode pegar esse mesmo erro que o Palmeiras fez. O São Paulo não marca, né, por pessoa, ele marca por zona. Então, assim, talvez eu acho que não tenha tanto esse problema assim. Óbvio, pode ter bolas nas costas, porque se for com 3 zagueiros, os alas podem estar mais adiantados. Mas, assim, o São Paulo eu acho que não vai ter esse problema que o Palmeiras teve. Pode ter um problema também de falha de marcação, porque eu acho que é comum isso no São Paulo ultimamente, né? Tem sofrido muito Então, gol. justamente por isso que eu falei. Mas não é um time que eu acho que marca individualmente, né? Igual o Palmeiras marca, pelo que você está falando. É um time que marca por zona. Mas, enfim, pode continuar. Então, assim, bem que você complementou. É que eu dei esse exemplo mesmo do Palmeiras, porque, tipo assim, o São Paulo tá sofrendo um pouco com esse lado, né? Tipo, foi um pequeno exemplo. Mas, assim, o São Paulo, ele não tem que entrar com uma postura, tipo, de... Agora falando mais por esse lado. Não pode entrar com uma postura no Engenhão de um time que jogue como se fosse, tipo, vamos jogar para empatar, na minha opinião. Não pode. Tem que chegar ali, jogo para ganhar, né? Então, assim, ou seja, quando você entra com uma mentalidade, vamos ganhar o jogo, você geralmente pode até mesmo não vencer o jogo, até mesmo perder, mas quando você tá com essa mentalidade, você pode chegar ali no seu estádio e fazer um caldeirão e aplicar uma pressão enorme para cima do seu adversário e ganhar o jogo. Então, ou seja, o São Paulo tem um fator importante, assim como a gente comentou sobre o Corinthians, né, com o Fortaleza. O São Paulo tem o seu estádio a seu favor, né? Você vê que quando os São Paulinos querem fazer festa, fazem. Então, ou seja, chega ali contra um Botafogo, um 0x0, levado em Engenhão 1x1, até mesmo 1x0, 2x1, esses placares assim, o São Paulo ainda tem muita chance de passar. Só que assim, a gente pensa que tipo, o Botafogo ele é uma equipe que tem muito coletivo. Mas tem uma coisa que eu acho que o Botafogo não tem, que é mental. Porque assim, com o Palmeiras, quando tomou o primeiro gol do Flaco Lopes, o Botafogo se perdeu. Assim, você vê que tipo, o Rony ele conseguia penetrar na zaga adversária numa facilidade enorme. Você vê assim, tipo, os próprios bate e rebate que o Botafogo tinha no jogo, você vê que eles ficavam perdidos. Você vê, só tira. Não conseguiu tirar, acabou tomando o terceiro gol, que foi invalidado. Mas assim, o São Paulo ele tem muito mais camisa que o Botafogo nessa competição. O São Paulo ele pode explorar muito bem esse mental, coisa que o Botafogo não tem em situações assim que tipo precisam assim de mais calma, né? O Botafogo tem uma equipe espetacular, né, para o cenário brasileiro, mas não tem mental. Eu vejo um outro problema também no Botafogo, a recomposição. Eu percebi no jogo contra o Palmeiras que muitas vezes ficava só os 2 zagueiros e talvez o Gregory. Então, assim, tinha muito espaço pelos lados. Você percebeu isso também? Sim. Então, assim, eu acho que por isso que o Zubeldia precisa acertar a escalação do time. Não ir com uma linha de 4, ir com uma linha de 3. Para realmente liberar os alas e o Lucas e eu espero muito o William Gomes. Usar a velocidade dos alas e dos pontas vai ser essencial nesse jogo, eu acho. Visando esse buraco na transição, né? Eu acho que o São Paulo, primeiro, eu discordo de você quando você falou que precisa ir lá para ganhar. Óbvio, precisa ganhar, mas a Libertadores você não joga, você ganha. Como ganhar é o essencial nesse jogo. Eu não acho que precisa com uma linha de 4 para ir lá e propor o jogo. Precisa ir lá para defender, saber lutar, saber fazer catimba, não sei o que mais. Praticar o futebol brasileiro. Vai com 2 volantes, com 3 zagueiros, vai. Mas também vai com 2 alas e pontas rápidos, que consegue fazer uma transição rápida a nível Zubeldia. Contra o Cruzeiro foi uma prova disso clara, assim. O gol anulado do William Gomes foi assim. Lançamento do Igor Vinícius e golaço do William Gomes. Então, assim, o São Paulo precisa entrar assim no jogo. Precisa entrar visando o contra-ataque contra o Botafogo, porque, além do mental, como você falou, eu acho que a transição deles não é tão boa assim. E eu o acho que vai ter muito Zubeldia, espaço. Assim, pelo que eu me recordo, em Fortaleza é LDU. A LDU veio no esquema 4-2-3-1, né? O esquema classicaço que o Zubeldia aplicava lá na equipe equatoriana. Tanto que quando ele chegou aqui no São Paulo, que foi, se eu não me engano, foi São Paulo contra o Barcelona, muita gente colocava que ele ia jogar com o time assim e tal. Sim. Coisa que, se eu não me engano, acho que ele não fez. Ele não fez. Ele jogou com o André Silva de ponta direita. Exatamente. Ele fez diferente. Aí era o Ferreirinha muito caindo pra ponta e o Luciano às vezes indo pra direita também. Mas esse que ele tava falando de transição, a transição do LDU era muito boa. Era muito boa. Gol da LDU na final é de uma transição. Exato. É uma jogada virada, cai pro ponta, ele vai, corta pro meio e bate colocado. Exatamente. Então, assim, é um treinador que ele tem essa capacidade de fazer isso, né? Um treinador que, na minha opinião, ele tem que dar uma sequência para ele, porque ele com certeza vai aplicar um estilo de jogo muito benéfico para a equipe paulista.
Mas assim, ele tava falando aqui da parte do São Paulo jogar, né, em outros esquemas, jogar com essas partes de alas, tal, parte mental. Mas assim, o São Paulo, né, a gente falando fora de tudo isso, né? O São Paulo tem muito mais camisa que o Botafogo. Sim, Então assim, nem tem comparação. uma capacidade assim enorme de passar. Mas É o assim, Palmeiras se- também tinha. O O Palmeiras Palmeiras também também tem, tem. só- E Não, eu sei, mas é que eu tô falando que é o seguinte, o São Paulo tem uma visão assim de... De como jogar na Libertadores, né? Não, o Palmeiras Então, também tem, o só que Palmeiras assim, criou muito o essa São- visão eu agora. acho que assim, Sim. o São Paulo pode aprender muito com os erros do Palmeiras, na minha opinião. Sim, eu acho que é o essencial até. Então, o assim- Zubeldia teria que estudar na minha visão, o Zubeldia tinha que pegar o jogo que o Abel Ferreira faz e falou, tá, o que deu certo e o que deu errado. Eu posso tentar copiar o que deu certo e corrigir o que deu errado no Palmeiras. Ele pode tentar, não assimilar, mas tipo, transformar o jogo que o Palmeiras fez no jogo dele. E principalmente visando os erros que o Palmeiras cometeu, de não cometer os mesmos erros. Vocês falaram do jogo do Cruzeiro, que o William Gomes vem surgindo. Eu acho que o William seria o principal nessa mudança, que é tirar o Luciano de meia, porque o Luciano não vem apresentando um bom futebol mais. O último jogo bom que o Luciano... Não bom assim, mas o último jogo que o Luciano foi participativo mesmo foi contra o Palmeiras. No clássico ele é expulso. Ele acaba entrando no segundo tempo, muda o jogo, faz o gol, aí depois é expulso. Mas ele impacta no jogo naquela vez. Mas depois daquele jogo ele decaiu totalmente. O duelo contra o Atlético Mineiro, ele foi nulo. Ele só atrapalhou o São Paulo. E ficou essa crítica ao Zubeldia. Pô, o William fez um bom jogo contra o Vitória. Aí no jogo seguinte com o Galo ele não entra. Aí com o Fluminense ele é o único que se salva do time num jogo ruim. Aí contra o Galo de novo, lá em Minas, ele não entrou de novo. Agora contra o Cruzeiro ele entra, faz 2 gols, um é anulado, mas ele joga muito bem. Pô, eu acho que o Zubeldia também ele tem que mudar um pouco o que ele pensa. Ser menos Pô, teimoso, É, né? ser menos teimoso. Ele vê que o Luciano não tá... todo mundo viu que o Luciano não tá jogando bem na meia. E a gente sabe que o Lucas joga muito melhor na meia do que na ponta. Porque o Lucas na ponta fica encaixotado na movimentação. No meio ele pode ir pra direita, pode ir pra esquerda, ele não sabe o que fazer com o adversário. Então... Se você coloca o William Gomes na esquerda e o Lucas centralizado, tem mais movimentação, porque o William não fica também só fixo na esquerda. Ele vai pra direita, vai pra esquerda. O próprio Rato também, ele pode vir pra dentro. O Lucas fica movimentando o ataque, fazendo essa linha de 3, os 3 de criação com 2 pontas, ser muito mais rápida e muito mais criativa do que com o Luciano no meio. E o próprio Caleri, né? O Caleri é Aham. um atacante forte, né? Alto, ele consegue segurar defensor. Sim. Assim como, novamente falando do Botafogo, o Botafogo também tem 2 centroavantes que conseguem fazer isso de uma maneira espetacular. Mas assim, o Lucas, na minha opinião, ele é um jogador que joga, como você falou, um jogador que joga por dentro. Um jogador que ele consegue, assim, na própria partida contra o Corinthians, né, na Copa do Brasil do É o ano melhor jogo do passado, Lucas no São Paulo. melhor partida dele. E como é que ele jogou? Dessa mesma maneira. Como meia, Então, assim, com o Caleri... Rato e Nestor aberto. Então, exato. Então, assim, o Lucas, ele pra mim é jogador de assim, tipo, atualmente ele não vem apresentando, nossa, um futebol muito espetacular, assim, como em comparação do ano passado, que pra mim foi, assim, o prime dele foi do ano passado, né? Eu achei uma convocação muito justa dele também, um jogador que também vem desempenhando um futebol, um bom futebol aqui há um ano, eu acho que é justo. Mas eu acho que o Zubeldia dá uma matada nele nesse sentido. O Zubeldia, ele tem que, eu acho que, colocar o Luciano um pouquinho no banco, porque eu acho que o Luciano fala demais. É um jogador que Sim. é muito teimoso, é um jogador que reclama de tudo. Você vê que na própria briga ali com o Carlos Miguel, né, lá no jogo do Corinthians contra o São Paulo, vê que ele também ficava fazendo arruaça, né, pressionando o árbitro o tempo todo. A gente fala demais do Hulk, né? O Hulk, ele pressiona, o Hulk é chato, mas o Hulk é Luciano chato. O também é Luciano chato. também é Isso é. Entendeu? Então a gente tem que pensar também que ele pode ser um jogador que pode estar atrapalhando nesse sentido o andamento do jogo. Tem que ter, tipo, um mental, assim, um pouco menos arriado. E sim, tipo, ser um pouquinho mais calmo nesse sentido, né? Porque isso, querendo ou não, afeta a equipe, né? Tipo, você fica mais agitado. Coloca ele um pouquinho no banco, né? Coloca o William Gomes, que acho que também é muito justa a titularidade dele. Você vê que no jogo contra o Vitória ele desempenhou um bom futebol, um jogador que você vê que, tipo, quando ele bate bem na bola, é um jogador bom. Assim, né? O William Gomes, ele é desse jeito. É que eu não vou me acordar direito o gol que ele fez contra o Vitória, mas foi uma saída gol de fora da bola área. errada,
Isso Danilo, mesmo. Que é o zagueiro do Vitória, ele vai virar o jogo... Marcos Leonardo. Não, o Wagner Leonardo. Isso aí. É, Não, Você isso falou- aí. é o Marcos Leonardo atacante. Centroavante. Ele vira a bola, confundo. ele vai virar pro lateral, o William já corre, já pega a bola, ele vai levando de fora da área e mete muito forte, o goleiro nem mexe. Exatamente. Então, um jogador que tem essa boa batida na bola, ainda mais jogando pela região do ataque pro meio, você é um jogador que é muito diferencial. Então, ele é titular. Ele merece titular, ele joga de ponta Mas direita, assim, joga de mas ponta esquerda. mas eu questiono uma coisa. Vocês colocariam ainda o Luciano mais no ataque? Sim, eu colocaria o Luciano no ataque. No ataque. Na meia não, no ataque. No ataque. Eu- Jogando junto de- com de- o Caleri, jogando de junto com o segundo Caleri. atacante. Sim, Eu também. Eu já penso Eu acho que a diferente, pra mim o posição Luciano dele. é jogador de segundo tempo. Nem coloca. Não, Desde sim, a não. Copa do Brasil do ano passado eu já tenho mudado meu pensamento do Luciano. Aí ele voltou a jogar, faz uns gols, é importante essa temporada. Ele é o artilheiro do time na temporada, porque o Caleri ficou um tempo fora no Paulista. Mas eu, sempre que começou a temporada, eu pensei, o Luciano, quando todo o time estiver saudável, todo mundo, o Luciano é banco pra mim. É. Por conta que a gente vê, ele joga mais centralizado, gente. É o que os técnicos colocam ele. O Lucas joga melhor por dentro. E aí, com o surgimento, aí eu colocaria 2 pontas de velocidade, que é uma coisa que o São Paulo sempre estava faltando nas últimas temporadas. Tinha um time que conseguia criar, mas não tinha ponta de velocidade. O Rogério Ceni criticava muito isso, que ele pedia ponta de velocidade e não trazia nenhum ponta. Aí chegou, essa temporada Chegou veio bom. Ferreira. Chegou Ferreirinha, chegou Eric, chegou o William Gomes jogando bem. Não coloca o Eric Surgiu. pra jogar também. O Eric ele não coloca. Eu não Ele coloco o coloca Eric pouco, pra- então. O Eric ele é o do time dos reservas. Ele joga na ponta direita na Eu reserva. acho que o Eric é um jogador muito bom de bola. Contra o Cruzeiro jogou muito, Muito bem. bom o de Eric. bola. O ataque contra o Cruzeiro inteiro jogou muito bem. O Eric, o André Silva e o William Gomes, eles jogaram muito bem contra o Cruzeiro. Jogador muito bom. Eu tenho um pouco de receio ainda de colocar o Lucas no meio. Porque, principalmente nesse jogo contra o Botafogo de amanhã, porque eu acho que, eu falei até com o Samuel mais cedo, eu tenho muito medo dele ficar preso nesse quadrado que eu falei de marcação do Botafogo. Ele vai ficar muito no meio. Ok, ele pode ir pra direita, pra esquerda, mas ele é muito mais fraco fisicamente do que todos os marcadores do Botafogo, tanto Bastos, Barbosa, Marlon Freitas e Gregory, muito mais fraco. Eu tenho medo de Botafogo descer muito as linhas e encaixotar o Lucas na marcação. Porque sem o Lucas, eu acho que... Desculpa, eu acho que eu não vejo o São Paulo produtivo sem o Lucas. Não, Assim, eu também acho. Eu tenho muito receio do Lucas não ficar encaixotado. Por isso que eu iria com 3 zagueiros. Porque quando você coloca Mas 3 você não acha zagueiros, que, você tipo- não tem um meia de criação. Sim. Você vai ter um 3-4-3. São 2 volantes. É o Mas que você eu não tinha acha que, pensado tipo, também. os caras lá de trás, eles não conseguiriam fazer esse apoio? Porque, tipo assim, ó, quando você vê, por exemplo, o Lucas Moura numa chance de contestar, tipo, num ataque por dentro, assim, e atrai esses jogadores que você falou, ele não teria, tipo, uma certa inteligência pra pensar diferente no que ele vai fazer? Não, ele pensa diferente. Então, eu tenho mas- muito medo, tipo, do jogo físico. É, de porque o como- Botafogo é um time o muito Botafogo forte, vai entendeu? marcar. entendi. Eu não acho que o Lucas vai conseguir o tempo inteiro sobressair sobre os outros, entendeu? Eu não acho entendi. que Bobadilha, porque ele é o que é o volante que sai naturalmente, né? Entendi. Ele não é esse jogador. Eu não sei se vai jogar. Eu espero que não. Eu acho que eu tava conversando com os amigos são paulinos, a gente pensou assim o São Paulo pra jogar, eu escalei meu time com 2 volantes de marcação. É. O Luiz Gustavo e até o próprio Santiago Longo que chegou pode estrear, ou até o Marcos Antônio, porque ele tem marcação, mas ele sai jogando bem. O Bobadilha não, o Bobadilha é um cara que não sabe ainda o que é. Ele não sabe se ele é um primeiro volante, se ele não sabe se é o segundo volante. Eu iria com o Longo. Eu acho que o Marcos Antônio, ele é muito fraco também, fisicamente. Ele é mais né? de criação, né? É, então assim, eu acho que pra esse jogo no Newton Santos, eu iria com o Luiz Gustavo e com o Santi Longo. Eu acho Aí- que é a melhor dupla possível pra esse jogo de agora, Sim, né? e colocando 2 alas pra marcar. Até na esquerda eu tinha pensado até, cara, manda o Wellington pro banco, vai com o Michel Araújo mesmo. Pode tentar ainda. Eu não sei ainda, cara. Bom, Arriscado esse aí, hein? é arriscado. Eu Arriscadíssimo. pensei nisso, é arriscado. Só que aí Ele tá jogaria muito com bem. 3 zagueiros fixos. Aí eu jogaria com. O Lewis não pode jogar ainda? Quem? O Pode Lewis? jogar também. Então não pode ser uma opção? Pode jogar. É, então, ele pode ser opção, mas Pouco eu acho que ele treinamento, não né? vai escolher por conta que ele praticamente não treinou com o time. Porque quando Ah. ele foi anunciado, ele já foi pra seleção da Irlanda do Norte Ah, tá. jogar. Ele tem poucos jogos. Ele tem poucos treinos. Acho que ele tem 3 treinos só com o time ainda. Ah, é pouco. É pouco, não dá pra saber. É, Até quando- o próprio Michel Araújo contra o Palmeiras ele fez um bom jogo de ala. Contra o Cruzeiro. Contra o Cruzeiro também. ele fez um bom jogo de ala. Mas não sabemos o que vai acontecer. Não dá pra saber ainda. O São Paulo tem bastante opção, né? Vai ganhando opção, né, com o tempo. Eu acho que o Botafogo, pro jogo de ida, é o favorito, né? O São Paulo... Também acho. Eu concordo muito com o que você falou, que o São Paulo tem que entrar pra ganhar. Pra ganhar, não, pra
vencer mesmo, né? Libertadores se ganha, né? Que você tinha falado. Então, eu acho que o São Paulo tem que saber jogar, né? Saber jogar lá no Rio, saber jogar aqui. O Botafogo é um time melhor tecnicamente, na minha opinião. É o time que mais está jogando bola hoje em dia, respondendo a pergunta, né? Mas o São Paulo tem total condição de ganhar, né? Só tem que saber jogar lá no Rio. Se souber jogar lá no Rio, acho que aqui no Morumbi o São Paulo consegue fazer o resultado. O São Paulo tem que jogar, assim, tipo, não tem que estar emocionado em campo. O São Paulo tem que estar, tipo, muito, difícil, né? muito Tem- mental. O São o Paulo São tem que estar Paulo com não- muito pé no chão. O São Paulo tem Porque que jogar esse jogo, eu acho, a minha visão, é como ele jogou ano passado contra o Palmeiras e contra o Flamengo na Copa do Brasil. com certeza. O São, Principalmente o o São jogo pro Paulo, Flamengo. o São Paulo no segundo jogo contra o Palmeiras jogou esplendidamente, porque tipo assim, tomou um gol do Piquerez, E foi sorte, né? óbvio, foi muita sorte aquilo. Eu tava no estádio, deu pra ver exatamente a curva que a bola fez, tanto que o meu pai que tava do lado, ele falou, nossa, foi gol. Tipo assim, foi realmente um lance esquisito. O São Paulo, ele soube administrar muito bem, né? E é uma equipe que, tipo, você vê, aí uma pergunta, né? Na minha opinião, assim, tipo, a equipe do São Paulo de 2023, no papel, é melhor do que a atualmente? Na minha opinião, não. Pra mim não. Opinião, No Também papel. não. Papel, Então- elenco não tem Então, comparação. Exatamente, você vê, tipo, o Flamengo depois de 2019, chegou em 2020, contratou o Michael, contratou o Gustavo Henrique, boa fase, contratou o o Pedro Pedro. chegou em 2020. O Flamengo em 2019 é assustadoramente melhor. Assim, no papel, eu tô falando no quesito papel, tá? Não é tipo, querendo comparar coisas assim que, tipo, o elenco do São Paulo, que no ano passado foi um elenco que, tipo, todos os jogos que entrou com uma cabeça, assim, tipo, de vencer. Você vê quando, no próprio contra o Maracanã, né, o Eu acho que é Flamengo o e São grande Paulo. jogo da temporada. Nossa, do o São Paulo, ele fez um jogo, pra mim, perfeito. Tipo assim, você vê que, tipo, falando novamente do mental, a equipe sabia o que ela estava fazendo, é uma equipe que, tipo, conseguiu se segurar, né, coisa que eu acho que tem que fazer, né, no Engenhão, da mesma maneira que fez contra o Flamengo no Maracanã na final da Copa do Brasil. Perfeito, mas então tem que E entrar em uma maneira, tipo, também eficiente, né, você tem que, por isso que é muito bom você aproveitar jogadores que têm essa identidade com o clube, assim como o Caleri tem, o Luciano tem, o Lucas Moura ele tem. Então isso é muito importante pro cenário do clube, não só tipo atualmente, mas para sempre, né? Você vê que quando o Lucas ele sai, né, daqui de São Paulo, era muito a cara dele que ele ia voltar, né? Em 2012 ele praticou um futebol muito bom. E o São Paulo tem que aproveitar muito da fragilidade mental do Botafogo que você tinha falado no começo, né? Exatamente. Então, é isso que eu falei, é o que era. grande ponto. É isso É que o eu falei. grande Mas ponto. é esse ponto que eu queria chegar no principal quesito ponto. camisa. Sim. Porque assim, o Palmeiras não soube aproveitar isso, o Palmeiras tem mais camisa que o Botafogo não soube aproveitar. Porém, o São Paulo ele pode chegar e corrigir esse erro do Palmeiras e aplicar de uma maneira. Mas só Melhor. se aplica por um si bem grande. Porque o Botafogo não teve esse mental horroroso quando tava ganhando. Nem com o 0x0. Foi depois que o Palmeiras sim, fez só tomar o primeiro. gol. Exato, mas enfim. O São Paulo vai conseguir fazer o gol no Botafogo. Mas então, é que o Botafogo, numa partida assim, por exemplo, contra o Palmeiras, é sempre uma bomba relógio, né? A gente não sabe quando vai estourar, quando o pessoal vai começar Né? E porque assim, a o cair. maior. Isso que ele tá falando é muito verdade. Porque, tipo, num erro o gol do Flaco Lopes contra o Palmeiras, contra o Botafogo foi erro totalmente Então, da marcação. Sim. Exatamente. O São Rony, Paulo. O São Rony aparece Paulo, sozinho na o área. São Paulo vai muito bem aproveitar isso. Assim, tipo, nesse quesito de, tipo, o Botafogo se perder no que ele tá fazendo, cara, é muito isso. É mais um torneio eliminatório. Óbvio, no Campeonato Brasileiro, tipo, é muito difícil, tipo, chegar ali e falar, não, o Botafogo se errar ali, tipo, nesses últimos anos, o Botafogo não se perde. Mas quando você tá no torneio eliminatório, perdeu, acabou. Entendeu? Então eu acho que eles têm muito isso impregnado na cabeça deles. Não sei se isso é o próprio John Textor que faz isso com eles, tipo, não, vocês têm que ter um certo ajuste e tal. Eu falei do Campeonato Brasileiro, tipo, óbvio, tem um jogo Botafogo contra o Palmeiras, que o Palmeiras virou no 4x3, mas é uma coisa diferente, né? Porque se o Palmeiras ganhasse aquele jogo ali, ia se sobressair, né? E assim, o Botafogo deu também um pouco de sorte que o Palmeiras acabou demorando para achar um gol, né? Porque se o Palmeiras fizesse esse gol há uns 5 minutos antes, talvez o Palmeiras tivesse Se conseguido tivesse, virar. tipo, mais Então, uns 5 minutos de acréscimo, sim. acho que o O Palmeiras Palmeiras Então. fez igual aos 86. Se esse gol sai tipo aos... É que 70 não, mas tipo sai aos 79. 76, 79, assim, cara. 79. É igual isso que o São Paulo pode ver. Então. Assim, na minha opinião.
Bom, Pode observar. vamos dos jogos da Libertadores e vamos de palpites, então? Vamos. Mas antes da lá. Libertadores, vamos pro jogo de hoje à noite. Copa Sul-Americana, Fortaleza e Corinthians no Castelão. Bom, começar com quem vai jogar hoje, né? Samuel, qual é o seu palpite pro jogo? Eu acho que vai ser 2-1 Coringão. Coringão vai segurar, né? Vai entrar pra segurar, mas eu acho que ali no contra-ataque, se souber jogar, se souber acertar os passes ali no meio-campo, às vezes o Garro entra no segundo tempo também dando um gás, eu acho que dá pro Coringão sair vitorioso aí, 2-1. Pouco clubista o palpite. Bom, Vitor, Oi. qual é o palpite do jogo de hoje? 2-0, um do Luceiro, um do Pikachu. Pro Fortaleza, né? Que óbvio. isso, cara? Cara. Óbvio. Rodrigo? Eu acho que vai ser 1-0 pro Fortaleza, gol do Luceiro. Cara, eu vejo um jogo muito complicado hoje. Eu aposto num 2-1 Fortaleza, eu acho. Eu acho que o Corinthians vai conseguir sair com um golzinho, mas o Fortaleza vai jogar melhor, vai fazer 2 gols, vai vencer o jogo. E partindo pro jogo de amanhã, Botafogo e São Paulo. Newton Santos, jogo difícil, 9h30 da noite. Rodrigo, já que você terminou dos comentários, começa. Pode ir. Olha, assim, tipo, acho muito difícil falar. Mas eu coloco 1-1. Gol do Luiz Henrique e gol do Galera. Eu vou falar 3-0 Botafogo. Tá de brincadeira. né, Botafogo vai fazer um jogo seguro, tranquilo, Aham, vai. trazer o resultado aqui. Olha, vindo do Botafogo, a gente ainda pode esperar que o São Paulo tome uma virada, mas 3-0 Botafogo no jogo de ida. mano? Muito clubista, cara. Então, Não, eu vou de 1-0 São Paulo com um gol do Lucas. Meu palpite pro jogo? 1-1. Volta do Engenhão com empate. E tem cara de 1-1 esse jogo até. Quem que cara. faz os gols? Gol de Igor Jesus e... Me contrariando mesmo? Gol do Luciano, vai. Ó, Eu aposto na vitória, então. é. Só eu aposto na vitória? Só você é o clubista aqui. Ah, e você não, né, Samuel? cara. Só você é o clubista aqui. Ah, meu Deus. Ó, e gol do Chiquinho ainda, hein? Pra finalizar o caixão aí. Pra fechar o caixão. Tá bom. Bom, a gente vai continuar em competição internacional, porém a gente só vai trocar o continente, porque hoje também começa a UEFA Champions League. Novo formato, são mais times, mais jogos e muito mais emoção. A gente separou alguns jogos aqui para dar mais destaque, que nem hoje vai ter Milan e Liverpool, jogo muito complicado, já foi final de Champions. Juventus PSV, que já vai rolar, 15 para as duas. Vai ter, mais tarde também vai ter a estreia do Real Madrid, o novo Real Madrid na Champions, com o Mbappé, com o Endrick, Bayern de Munique, enfrentando já. o Stuttgart, o Bayern de Munique contra o Dinamo de Zagreb. Amanhã vai ter PSG e Girona, vai ter Mônaco e Barcelona, vai ter Manchester City e Inter de Milão. Eu queria saber de vocês, vocês veem o Real Madrid, já que estão falando do Real Madrid, o atual campeão da competição, vocês veem ele tipo muito à frente dos outros adversários, talvez só equiparando com o Manchester City? Muito não. Não, também muito não. Muito não, porque... Bom, já teve o quê? 2 confrontos nos últimos 3 anos entre os dois, né? 3 confrontos. 3 confrontos. Tá aqui, 2-1 pro Real. 2-1 pro Real. Não tem como saber que O Real, olha. o Real ganhou um jogo só, né? É muito equilibrado, cara, Muito muito equilibrado. equilibrado. Você vê que, tipo assim, você fez a pergunta aí se é muito disparado dos times, tipo, abaixo do Manchester City, né? Não. Eu acho Assim, muito, tipo, acho que não. não é muito, acima, não. mas não muito. Tipo assim, é uma equipe que, tipo, também, a gente ficou falando muito de futebol coletivo, né, sobre o Botafogo, sobre o Palmeiras, sobre tudo e tal. É um time que tem um coletivo a favor dele. Mas assim, tipo, a gente falar, óbvio, a gente tá no começo da temporada ainda, calma e tal. E aí, o Real Madrid, tipo, a gente espera que, tipo, sempre vai desempenhar um futebol espetacular. Coisa que, pra mim, nesse começo de temporada, não demonstrou, não. É um futebol que pode demonstrar muito mais lá na frente, calar minha boca, mas atualmente, não. Até na Champions passado o Real não demonstrou um bom futebol. Sim. O Real não demonstrou aquele futebol de brilhar os olhos que a gente conheceu o Real Madrid, velho. Mas aí você vê que, tipo, aí quando tem um individual ali, mudou, né? O Vinícius Júnior foi muito bem na E competição. o Real soube jogar também a competição, né? Ele se impôs totalmente, né? A camisa do Real pesou completamente nessa última Champions. Sim. Mas eu acho que no papel não é disparado o melhor, né? Se equipara ali com o Manchester City, mas
vamos ver como vai ser no desenrolar da temporada, né? No papel eu acho bem forte o time do Real Madrid. Eu acho que todo mundo acha, né? Mas, assim, eu acho que em nível técnico, comparado a outros times, por exemplo, o Barcelona, o próprio Liverpool, eu acho consideravelmente mais forte. Assim, se você for pegar posição por posição, mas é assim, até coletivamente eu também acho o Real Madrid mais forte. Não, mas assim, tipo, eu acho que o Real Madrid não é um time assim, tipo, nossa, é um time invencível. Não, tal. sim, eu acho o time a ser batido. Não é. É assim, você vê, tipo, por exemplo, você pode pegar os elencos fortíssimos, assim, que já teve na Europa nos anos passados. Barcelona 2015, o próprio Real Madrid 2017. O próprio... Aí sim, aí você já chega e fala, opa, peraí. Sim. A gente pode Não é falar isso que o não. Manchester City é esse time, assim, de ter o melhor elenco hoje em dia? Não, melhor também. papel, elenco não. Mas eu acho que, tipo, futebol organizado Eu concordo com o que você falou agora do Real Madrid de 2017, o Barcelona, mas é que esses times eles já estavam consolidados, né? Eles construíram uma hegemonia de anos anteriores. Por isso que, por exemplo, você vai enfrentar um Real Madrid de 2018. É óbvio que é o time a ser batido, né? O próprio Barcelona de 2015, 2016, 2017, que mudou um pouquinho ali, mas sempre foram grandes times. Eu acho que o Real Madrid vai começar a construir agora. Tudo bem que foi campeão da Champions, né? Então é um pouco contraditório o que eu tô falando, mas com o Mbappé, com o Bellingham, assim, o próprio Endrick, né, que vai... Eu acho que ele vai acabar entrando, o Vini Júnior. Então, eu acho que essa nova geração dos Galácticos começou no ano passado, mas vai se consolidar esse ano. Então, a partir desse ano que ele vai se tornar o time a ser batido, que eu falei antes. Pode até ser, mas eu acho que ainda é um tempo para ajustar. É um time que tem total capacidade de fazer isso, é um time que tem muita visão de futuro. Você vê que, tipo, em questão financeiro, o Real Madrid também se sobressai sem um patrocinador por trás. Mas é um time que, tipo, pode ter sim seu deslize, né? É difícil, é muito difícil. Lá em que ano que foi que o Bayern de Munique venceu? Não vou me recordar. 2020. O Real Madrid perdeu pro City, né? E foi um jogo. Você vê que, tipo, a diferença que o City tinha em relação ao Real Madrid na época, né? Só que o Real Madrid fez uma contratação que deu muito errado, que foi a do Eden Hazard. É muito 2-1, na minha opinião. É difícil que o Mbappé dê errado e tal, mas existe isso. Sim, os primeiros Galácticos não ganharam Champions League, né? O Ronaldo Fenômeno, o Zidane, assim, era um time fantástico, né? Que acabou não ganhando a principal competição da Europa, né? Agora, você ficar contando que isso vai acontecer é muito improvável, né? Que nem você falou. Tem a chance de não ganhar nada, por exemplo, o Mbappé vai ficar, sei lá, 5 anos no Real Madrid e não ganhar uma Champions. Assim, totalmente improvável, né? Se você for pegar o histórico do Real nos últimos anos, né? Agora, vamos ver se aconteça alguma coisa ali. É algo fora do normal mesmo. Exatamente. Você vê, o Real Madrid, tipo, tem uma faca e o queijo na mão, cara. Você vê que é todo jogador que vale muito. Sim. Rodrigo, Em vale todas muito. as posições. Você vê Arda Güler, Valverde, todos esses caras. Eu sou um fã, tipo, declarado do Florentino Pérez, cara. Porque é um cara que ele é muito visionário e já não é de hoje. Você vê, ele prometeu que ia tirar o Figo do Barcelona e ele tirou. Ele assumiu então, o sim. Real, a gente tava vendo, ele assumiu o Real Madrid em 2001. Ele tá até agora hoje. Ele se provou ser, ele é o melhor dirigente ele é de muito todos da história. bom, cara. É um cara, assim, muito visionário, um cara muito pra frente. Acho que todo clube deseja ter um dirigente como ele. E, bom, pra finalizar o programa, vocês gostaram do novo formato da Champions? Sim. Gostei. Vai ter mais jogos importantes. Mais jogos grandes. e mais jogos legais. Mais times grandes na corda bamba também, né? Porque nem sempre pode se classificar, então assim, é mais legal ainda, porque dá um sentimento de final sempre, assim, né? Então eu gostei muito. Não é igual chegar na última rodada, tipo, já tô classificado, vou largar a mão pra priorizar. Não. Todo jogo vai importar muito nessa Champions agora. Esse jogo aí... Alguns jogos meio mais ou menos também. Tinha um ou dois grupos da morte, mas o resto era meio grupo fácil. Então agora todos vão jogar contra times fortes, bons, médios e ruins. Garantia. Eu fui ver, cara, reedição de final são 8 só na primeira fase. Hoje tem um. Milan que e Liverpool. Milan e Liverpool, que é pra muitos a maior final da história da Champions. O Liverpool não vai ter uma missão fácil hoje, assim como o Milan também não vai ter uma missão muito fácil hoje, mas é um elenco que, tipo, você vê ali, somado, se eu não me engano, tá? Dá 13 Champions.
Dá 13 Champions, 13 né? Champions. 7 Sete do Milan, 6 seis- do Liverpool. E o Aí Milan vai chegar é no Real Madrid. vice maior vencedor É. da Champions, atrás, obviamente, do Real Madrid tem 15. Né? Se Então somos dois, vão dar o Real Madrid. Isso exatamente, isso que é o absurdo. Você vê, e o Liverpool tem um time que assim, anima muito, né? Perdeu pro Nottingham Forest no domingo, né? Com um jogo de que poderia, né, sabe, ter uma outra opção e tal. Mas eu acho que o Arne Slot, ele tem tudo, assim, para dar certo, porque eu, assim, sinceramente, confio muito na equipe de contratação do Liverpool, porque eles fizeram um estudo em Harvard para estudar a tática, estudar dados, um físico em Harvard, e acharam que o melhor perfil era o Arne Slot, né? Você vê que no próprio Feyenoord ele fez a equipe jogar, e isso é muito importante para que quando ele chegue num clube do tamanho do Liverpool, tenha a chance de virar tipo um treinador de muitos anos, assim como o Klopp foi. Óbvio, talvez a gente foi muito emocionado de falar isso, mas eu acho que tipo, tem muito potencial. Bom, e a gente tá terminando. Falamos aqui de Champions League, falamos de Libertadores, Sul-Americana, mata-mata da Libertadores da Sul começam hoje. É uma ótima palavra para se despedir, gente. Avante palestra. Vai Corinthians, rapaziada. Falou, gente. Valeu. Vamos, Liverpool. Arne Slot vai botar os Milano na roda. Nossa. Bom, curtam, compartilhem, Nossa, o quê, comentem, cara? se inscrevam no nosso canal. Todas as nossas redes sociais vão estar aqui embaixo. A rede social dele também vai estar. Tamo junto. Valeu, gente. Até o próximo episódio.